Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Marina, eu sou mestranda em Sociologia Jurídica na URGS e a minha ideia aqui hoje é dar uma ajuda para vocês, para quem está começando uma pesquisa e precisa desse empurrãozinho inicial. E para isso eu vou usar esse livro aqui, A Arte da Pesquisa, que é um livro de metodologia desses três autores aqui e vale muito a pena ser lido. Ele vai dar todo o passo a passo da pesquisa do início até o fim. Então tá, por onde a gente começa a pesquisa? A pesquisa vai começar pelo tema. Então o tema pode ser de repente uma cadeira que se gosta mais, pode ser uma linha de pesquisa do grupo, de pesquisa que se faz parte, enfim, pode ser algo mais geral. Se você tiver alguma dúvida em relação a isso, tenta se conhecer mais, tenta parar e pensar qual é o tipo de conteúdo que pode virar uma pesquisa que você consome facilmente, que consome de repente até nas redes sociais, aquilo que não te causa tanto pesar estudar, aquilo que você estuda com mais facilidade, que tem mais curiosidade para saber a respeito e tal. E em seguida, a escolha do tema, aí vem o tópico. O tópico vai ser algo dentro desse tema que vai especificar muito mais o tema. Porque o que acontece? Digamos que o tema que eu escolho seja retórica forense. Então, dentro de retórica forense, existe uma infinidade de possibilidades, uma infinidade de perguntas que eu posso fazer, uma infinidade de conteúdo possível de ser pesquisado e talvez uma vida inteira não seja suficiente para eu pesquisar algo em retórica forense, para eu pesquisar retórica forense em geral. Então é por isso que eu preciso de um tema dentro de retórica forense, para que eu possa fazer uma pesquisa um pouco mais curta, num prazo menor, que mesmo assim vai me demandar estudo, dedicação e tempo, mas que eu possa fazer de repente 1 ano, 2 anos, de repente até menos, dependendo do tipo de pesquisa. Então, digamos que você está em dúvida entre cinco tópicos interessantes, ou até mesmo antes, 5 temas diferentes. O livro dá essa dica que eu acho bem legal, que é você listar esses 5 tópicos e pensar daí mais racionalmente, dentre eles, qual deles é o mais apto a fazer uma pesquisa. De repente, por exemplo, você faz estágio e no estágio você viu uma questão já sobre um deles, então você já tem ali de repente um tópico mais específico, uma pergunta de pesquisa e a gente já fala sobre isso mais elaborado, de repente já está mais encaminhado esse tema ou esse tópico, ou de repente tem um que você gosta tanto que já estudou mais sobre ele, também é meio caminho andado. Ou de repente tem uma coisa que é muito atual e mais pessoas estão querendo saber a respeito, você também, mas algo que esteja um pouco mais encaminhado, seja de tema, seja de tópico, principalmente de tópico, né? Eu posso assistir aulas sobre o assunto, eu posso assistir vídeos sobre o assunto. Eu não recomendo muito nessa fase inicial começar a ler livros sobre o assunto, muito menos sobre o tema, né, que é mais amplo, porque vai tomar um tempo importante que de repente poderia ser direcionado a ver coisas um pouco mais superficiais, mas que vão te dar mais ideias sobre o tópico, que vão te dar mais possibilidades de tópico, caso não se tenha um ainda. Então eu acho mais legal ver coisas mais rápidas. Assim. E aí é uma dica desse livro também, pegar o livro e olhar só o sumário, quais são os tópicos que o sumário trata, qual deles te interessa mais. Então algo mais assim, mais dinâmico. Então tá, nessas palestras, o que eu tenho que prestar atenção? Bom, se eu não tenho um tópico ainda, eu vou prestar atenção em alguma dica de, de repente isso aqui pode virar uma pesquisa interessante, mas eu também posso prestar atenção em problemas que surgem. Isso a gente não sabe ainda, isso há muita controvérsia sobre isso, ou de repente, isso é um tópico novo, ainda não foi muito estudado, então há algum indício de que uma pesquisa naquela área possa contribuir com a comunidade acadêmica, possa contribuir com conhecimento sobre aquele assunto, que é sempre muito bom.
E aí a gente a gente pensou num tema geral, diminuiu isso para um tópico. Então, o nosso tema era retórica forense, o nosso tópico vai ser sustentações orais, mas o que sobre sustentações orais? E aí eu preciso do quê? De uma pergunta de pesquisa. Primeiro eu vou encontrar um problema. Qual é o problema das sustentações orais? É alguma coisa que me incomoda, que eu quero saber sobre. Então, por exemplo, para quem já foi assistir uma sustentação oral, é comum se perceber que os acórdãos já estão prontos antes mesmo de o advogado ir lá e fazer a defesa oral, né? Fazer a sustentação oral. Então, de repente, até que ponto esses magistrados vão mudar sua opinião? Tenho aí um problema, né? Um problema de pesquisa. Então, eu posso pensar assim: os magistrados mudam mesmo de opinião com as sustentações orais? Tem uma pergunta de pesquisa. Eu acho bem legal que o livro coloca uma ordenzinha assim de complete as lacunas pra gente ver se não falta nada. Isso ajuda muito a montar depois uma introdução e saber se está tudo ok. Então tá, estou estudando sobre, e aí eu coloco o meu tema, que é retórica forense. Porque quero descobrir se, e aí eu coloco a minha pergunta de pesquisa, que é relacionada ao meu tópico. Quero descobrir se, ou porquê, ou o que, né? Quero descobrir se a opinião dos magistrados muda depois da sustentação oral, das sustentações orais. A fim de que, e aí eu vou dizer o porquê que isso... Por que eu estou pesquisando isso? Né? Isso vai me ajudar muito durante a pesquisa e vai me ajudar muito a justificar a minha escolha de tema. Então, a fim de que eu possa compreender mais sobre a eficácia desse instituto. Então, é legal a gente parar para pensar sobre isso, sobre o nosso tópico, sobre o nosso problema de pesquisa. Por que a gente escolheu ele? Fazendo assim de cabeça, não sei se ficou bem completo, mas acho que parando para pensar, sai algo um pouco mais completo. Bom, eu espero ter ajudado todos vocês com a pesquisa. Estou aberta para perguntas, no que eu puder colaborar. Ótimo trabalho para todo mundo, então. E tchau, tchau.